Oi, gente, estou chegando com um conteúdo incrível para você que é uma mulher empreendedora e está buscando conhecimento. Nós estamos aqui justamente para isso, para potencializar o empreendedorismo feminino com ideias, experiências e também histórias inspiradoras. É muito bom quando alguma mulher chega no topo e abre espaço para mais gente entrar. O primeiro contato da Amélia com o mundo do empreendedorismo veio de casa. E foi justamente através de um incentivo familiar que ela começou a sua jornada de negócios. Estudando bastante sobre isso, fala-se sobre o empreendedor nato e aquele empreendedor que aprende, né? Que passa por um processo de aprendizado. E eu acredito que eu tenho um pouco das duas coisas, né? Sempre tive pais empreendedores, no sentido do empreendedorismo caseiro mesmo, desde fabricação de cestinha de Páscoa para vender, maçã do amor, como pastel na feira, frutas na esquina. Todas essas experiências na infância eu acabei vivendo, que acabou me construindo, né? Um empreendedor construído. Mas por natureza, a minha vontade de empreender sempre foi grande. Minha formação foi o magistério e depois dessa formação meu sonho era ser jornalista. E acabou que eu não consegui fazer a faculdade por conta do custo e me tornei uma cabeleireira. Meu pai me forçou na época, que foi uma decisão que eu não queria ter tomado e hoje eu agradeço um monte. Entrei nessa área, né, de cabeleireira, trabalhei 15 anos como cabeleireira e acabei comprando a distribuição da Kelne em Santa Catarina. O sonho da Amélia começou lá no início dos anos 2000, com a abertura do primeiro salão na sua cidade natal de Cruz Alta. Eu abri o meu primeiro salão, a minha primeira unidade, quando eu tinha 21 anos, com R$500 emprestados. Eu tive um desentendimento com meu pai, eu trabalhava com ele, e eu acabei me forçando a ter o meu negócio. Então eu comecei esse salão no ano 2000. No ano 2001 eu ampliei o salão com recursos próprios, eu já tinha feito o quanto eu precisava ganhar por dia, o quanto eu precisava ganhar por mês, investi um dinheiro já. E em 2003 eu saí deste salão e abri um 3 vezes maior, isso tudo no Rio Grande do Sul. Então eu já tinha o salão, já estava dando curso pela marca Kelne e eu pensei, eu quero morar num lugar maior, num lugar que eu tenha mais oportunidades e num lugar que eu de fato consiga trabalhar somente com a gestão. Foi quando eu vim para Santa Catarina, fiz a oferta para comprar a distribuidora da Kelne. Naquele momento também eu comprei a distribuidora sem ter dinheiro algum. Foi mais assim, outro negócio de risco, mas eu sempre digo que é um risco controlado, porque são assuntos que eu domino. Então, se eu domino de cabelo, domino de produto, domino de gestão, era um negócio que ele ia crescer. Com muito esforço e empenho, ele ia crescer. Eu produzia dinheiro no Rio Grande do Sul para pagar a distribuição aqui, até que ela conseguisse andar com as próprias pernas financeiramente falando. A Amélia transformou R$500 emprestados e o sonho de empreender em um império da beleza, que hoje conta com a distribuidora, o salão próprio e as mentorias profissionalizantes. Foi um desafio menor do que começar a Kelne sem ter nada de dinheiro e com uma conta de 125 mil que, para pegar a distribuidora naquela época, só para poder assumir, não era estoque, nada, não era prédio, não era nada, né? Estou falando de 2005, quase 20 anos atrás, 19 anos atrás, eu tive que investir esse valor. Então, sim, o desafio foi ainda maior, né? Era trabalho lá no Rio Grande do Sul, eu fiquei 5 anos na estrada indo e vindo, 13 horas no ônibus. Por isso que eu falo, é força de visão. Não força de vontade. A vontade é ficar no sofá. A vontade é descansar. Mas e a visão a longo prazo? E você precisa entender que alguns sacrifícios nesse sentido precisam ser feitos. Então, meu salão era lá no Rio Grande do Sul, 13 horas de ônibus, 10 horas de ônibus, 12 horas de ônibus, mas dificilmente era menos de 12. Eu chegava lá, atendia 10 dias corridos, sábado, domingo, à noite, fazia dinheiro lá para pagar o negócio aqui. Pagava o negócio aqui, depois de um tempo, 2 anos, 2 anos e meio, não foi mais necessário, mas eu continuei quase 5 anos porque lá era o meu primeiro filho. Como deixar aquela empresa que era lucrativa, que eu tinha carinho, pelas clientes, eu pensava, quem é que vai atender essa cliente agora, depois que eu vier embora? Então era o apego, que é um dos grandes desafios do gestor, que a gente se apega muito ao negócio. Às vezes, sei lá, o negócio nem é mais lucrativo, mas tu é apegado.
Às vezes é legal tu pensar, ser disruptivo, abrir sociedades para te ampliar o negócio. Não, mas é teu filho, entende? Então tem que tirar um pouco esse apego que o empresário tem. Com seu espírito empreendedor e muito estudo, a transição de cabeleireira para empresária foi algo natural para Amélia. Eu acredito que eu nunca fui a melhor cabeleireira do mundo, mas a melhor gestora daquilo que eu fazia, como eu cuidava da gestão da minha empresa. E essa sempre foi a minha paixão, cuidar da gestão. Fazia com capricho, com carinho, entendia muito bem o que os clientes queriam, mas a paixão era pela administração. Tanto que depois, quando eu pude voltar a estudar, eu estudei administração. Mas foram as oportunidades que foram surgindo. Como cabeleireira, eu optei pela marca Keuny para ser a fornecedora dos produtos para o meu salão. Eu fiz uma lista dos prós e contras de usar as marcas e ela foi a minha escolhida. Neste momento, eu já comecei a participar de treinamentos técnicos da empresa para poder educar os profissionais que utilizavam Keuny. Numa oportunidade, eu pedi para o importador da marca que eu adoraria poder ser uma distribuidora da marca, portanto que eu amava essa marca. Sabe assim, hoje eu fiz um pitch de vendas. Hoje a gente fala em pitch de vendas, eu fiz um pitch de vendas lá em 2005 sem entender o que era um pitch de vendas. Falei a minha paixão pela marca, o quanto eu conhecia do produto, o quanto eu estava empenhada em fazer uma região crescer com a marca Keuny. Eis que ele me falou que tinha uma oportunidade, uma delas era Florianópolis. Sempre sonhei em morar nesse lugar, sou do interior do Rio Grande do Sul e sempre sonhei em morar aqui. E quando ele falou, meus olhos brilharam, eu falei, essa vai ser a oportunidade da minha vida. O Sebrae foi um grande parceiro da Amélia para o crescimento e profissionalização do seu negócio. No Sebrae fiz alguns cursos, eu fiz o Empretec, do Sebrae, né, o programa, e fiz vários cursos avulsos no Sebrae. Eu acredito que, ainda mais no início da carreira, a gente busca muito pela consistência, né, e pela segurança que é oferecida pelo Sebrae. Todos eles impactam muito. Eu lembro que quando eu fiz o Empretec, eu conversei com a facilitadora do Empretec, que na época era a Adriana Locke, e eu falei para ela, hoje aqui eu entendi por que eu estou me sentindo travada. Os sonhos que eu tinha, a minha lista de planos e sonhos que eu tinha para realizar, eu já realizei. Então está faltando novos sonhos. E aqui neste Empretec, eu saio daqui fortalecida com novos sonhos. Ali eu decidi ampliar muito mais a minha carreira de estudante, fazer mais treinamentos, mais cursos, fui fazer graduação, fui fazer pós-graduação. Foi uma decisão tomada a partir do momento que tu se depara com uma gestão qualificada e entende que você precisa se qualificar para o teu negócio e para fortalecer o negócio dos teus clientes. Hoje, instalada em Florianópolis, a Amélia faz a gestão da distribuidora de produtos e do seu próprio salão. 2 negócios distintos, mas diretamente conectados. Que a gente dá, não só fornece produtos da marca Keuny para praticamente todo o estado, como também treinamento para os cabeleireiros. Eu tenho as minhas formações na área de gestão, dando mentoria de gestão e treinamento de gestão. E temos outra empresa que é o Souls Beauty, que é um salão de beleza bem no coração de Florianópolis, próximo da Avenida Beira-Mar, que é uma empresa em separado. As empresas são da mesma área, digamos assim, mas são empresas distintas, separadas, com uma outra equipe, uma outra gestão, e que o Souls serve de um salão modelo para os clientes da Keuny. Então lá nós temos o showroom da Keuny e nós deixamos o espaço aberto para todo e qualquer cabeleireiro que queira conhecer o espaço, conhecer a nossa gestão, conhecer o tipo de sistema que a gente utiliza, como nós comissionamos. Toda a gestão é transparente para que a gente possa melhorar o mercado profissional, melhorar este mercado da beleza, que é um mercado que tem muita necessidade de gestão. Além das especializações e investimentos, a Amélia se deparou com o grande desafio do empresário que quer crescer: ampliar e gerir sua própria equipe. Eu acho que o empresário, até a gente chegar num determinado nível de conhecimento, a gente é um pouco controlador, porque vira um filho o teu negócio. Então, aprender a soltar um pouco, a confiar que os outros também possam, eu acho que é o desafio lá do início da jornada, porque tu tens uma jornada até chegar num determinado patamar e depois que tu começa a entender que, na verdade, são as escolhas certas que você tem que fazer para compor um time e que você compondo um time certo, você consegue de fato soltar e ficar menos controlador, isso já é um ganho absurdo na gestão. Porque pessoas boas tem no mercado, agora você precisa ativar nelas o que nelas faz sentido estar na tua empresa, estar com você. Porque de fato tem que ser um sonho para o outro também.
Você precisa botar pessoas estratégicas, que elas tenham uma leitura da tua liderança para que essa liderança culturalmente seja compartilhada pelo grande grupo. Porque a cultura forte da empresa faz com que o grande grupo se comporte de maneira parecida. Além das dificuldades do dia a dia, a Amélia enfrenta o desafio constante de se posicionar como mulher no mundo corporativo. Eu dou o meu limite e isso eu mostro para a pessoa que ela também tem que repensar sobre hábitos, atitudes e comportamentos. Que eu respeito o conjunto de valores que eu escrevi, não é só para estar na parede. Quando eu escrevo sobre a palavra principal que move minha empresa, o que a minha empresa quer para o mundo, quais são os valores da minha empresa, não é para ser um quadrinho na parede, é para, de fato, orientar um time. Isso é a cultura, orientar todo um grupo de pessoas. É através desse conjunto de valores que a Amélia pauta sua liderança como gestora de 2 empresas. Simplesmente o líder tem que ser o exemplo. O desafio é o líder escrever uma coisa e ser outra. Os filhos nunca vão escutar o que você fala, eles vão ver o que você faz. É isso, quando tu fala assim, eu sou uma empresa comprometida, mas o líder não vai na reunião, não participa dos eventos, não sabe quanto que a empresa está produzindo, quais são as dificuldades da empresa, ou quem é que está se destacando. É um líder comprometido? Não. Então é uma mentira. É uma mentira bem contada dizer que a empresa é comprometida ou a empresa é colaborativa. Mas está todo mundo vendo ali o lixo, ninguém junta? Não. Então é o exemplo que arrasta. Um líder começa a trazer para os seus gestores o exemplo, os seus gestores ramifica para todo o restante do grupo. E foi através do exemplo que ela implantou outra vertente na sua jornada empreendedora, os projetos filantrópicos. A minha mãe sempre foi professora em escola pública, e escola pública com baixa renda mesmo, assim, carente. E ela sempre proporcionou projetos sociais no ambiente de trabalho dela. Era uma coisa muito natural dela. Eu acompanhei isso muito, né? Eu era o chaveirinho ali da minha mãe, acompanhei, ajudava nos projetos dela. Então isso já vem a inspiração. Mas eu penso assim, quando tu tem ferramentas e tu tem tudo para construir uma casa, tu tem todas as ferramentas, tu tem toda a matéria-prima, tu não constrói se tu não quer. E não é todo mundo que tem a matéria-prima e as ferramentas para essa construção. E se eu estou de posse disso, eu tenho que entregar o melhor. Não basta eu só ter. Assim nasceram os projetos Beleza Fraterna e Beleza que Transforma, onde a Amélia aplica seus recursos como empresária para retribuir a comunidade. Eu trabalho há 8 anos com um dos projetos sociais chamado Beleza Fraterna e nós temos um outro projeto que é chamado Beleza que Transforma. Vai ficar claro para você qual a explicação. O Beleza Fraterna, ele é assistencialista. O que ele prevê? Ele prevê atendimento para idosos e crianças, que são 2 grupos que a gente compreende que eles não têm como se virar sozinhos. Eles precisam de apoio, eles precisam de assistência. Então, uma quarta-feira por mês, normalmente a segunda ou a terceira, a gente abre aqui a empresa lá na parte de treinamentos, onde nós temos lavatórios, estrutura como se fosse a estrutura de um salão, e a gente vende o tratamento da Keunig. Então, o cliente, qualquer consumidor, você, qualquer um, vem, faz o tratamento com os produtos da Keunig, paga um valor, neste momento, de R$80 e faz uma escova, um babyliss, termina a modelagem do cabelo. 100% desse valor é revertido em compras para idosos e crianças. Quem executa o serviço são profissionais voluntários e a equipe da Keunig. Então, esses voluntários vão variando muito, de mês a mês. Temos 10 voluntários no mês, 15 no outro, 8, mas são cabeleireiros de toda a grande Florianópolis que passam um dia aqui doando o seu serviço e nós da Keunig doamos os nossos colaboradores, o nosso produto, o nosso espaço. E o Beleza que Transforma, ele é para ser um projeto que transforme vidas. Ele é um projeto para deixar a pessoa protagonista da sua história. Então, a gente faz uma formação de profissionais. Eles não são formados auxiliares, eles são formados cabeleireiros. Então, são escolhidos 20 alunos da grande Florianópolis, melhor, de Florianópolis, porque a Prefeitura de Florianópolis sempre nos apoia no projeto, concedendo um vale transporte e alimentação desses alunos. Os profissionais que são os educadores, todos eles são voluntários.
Então, a gente tem um grupo, um corpo docente incrível. A gente cede o espaço, cede os produtos e a gente pede patrocínio para que a gente consiga comprar um material desses alunos. O que seria o material desses alunos? Tudo, chapinha, secador, escova, babyliss, capa, tesoura. Para quê? A gente acredita que ele tem que sair daqui emancipado. Então, quando ele termina esse curso, que tem duração de aproximadamente 6 meses, e ele faz aula de segunda a quinta, das 19 às 22h30, ele sai daqui com capacidade total de ser um auxiliar num salão, ou um cabeleireiro num salão, ou atender na própria casa dele, ou atender numa vizinha e sair fazer a domicílio. E para isso ele precisa ter todo esse material. Então ele sai daqui pronto para realmente ser protagonista, emancipado, para conseguir se sustentar. A Amélia também juntou sua vontade de contribuir com o mercado e todo o seu conhecimento de gestão na criação das suas mentorias voltadas para o profissional da beleza. As minhas mentorias, elas são focadas na área da gestão, para a área da beleza, né? Para os salões de beleza, gerentes, os donos, os proprietários do salão. O que ela tem de diferencial? Pensa comigo. A minha filha tinha 7 anos, ela chegou em casa com a palavra meio ambiente. E daquela palavra meio ambiente, ela fez um mapa conceitual. O que era, como acontecia, de onde vinha, qual era o conceito. Eram tantas informações com aquela palavra meio ambiente que eu entendi que era uma ferramenta simples, era uma dinâmica, era um mapa conceitual. Logo, um adulto consegue pegar uma 5W2H, que é o que, para que, como, quando, e botar em execução. Pegar uma análise SWOT, que faz parte de um planejamento de uma empresa, e botar em execução. Um adulto consegue, mas por que ele não faz? Ele não faz porque ele fica perdido, ele olha para o todo, ele não olha por partes, ele tem muitas coisas nos sentimentos, no emocional, o mindset do vitimista, da falta de protagonismo. Então, eu começo a mentoria trabalhando esta fortaleza. Eu fiz algumas formações em coach, mas eu não sou uma coach. Apesar de ter a formação, a questão central é, se você não entender como você pensa, tudo que tu ensinar para a pessoa não vai fluir. Porque não é sobre uma ferramenta de gestão, é sobre comportamento, sobre quais atitudes me faz prosperar, sobre quais atitudes me faz regredir. Então, QI é importante? Claro que QI é importante, mas inteligência emocional é muito mais. A falta de inteligência emocional te afasta de tudo e todos que são importantes para você. Tudo aquilo e todas as pessoas. Se você tiver falta de inteligência emocional, você perde recursos, pessoas, momentos. Essa inteligência emocional que precisa ser estudada antes de qualquer coisa. O foco em educação também é a base dos planos de crescimento da Amélia. O próximo passo é a parte de educação mais agressiva no sentido de expansão. Trabalhar com ferramentas que dê mais suporte para o profissional cabeleireiro, continuar dentro do mesmo segmento, crescendo na parte de estruturação dos salões, fazendo com que eles prosperem cada vez mais. Não é nada que a gente já não faça, mas de uma escala muito maior e muito mais agressiva. Não é agressiva, mas profissionalizada. Mais profissionalizada, não só trabalhando o profissional, o dono, mas trabalhando o gerenciamento de forma geral, que é um grande peso para esse grupo de empresários. Além das 2 empresas e das mentorias, a Amélia também passa pelo desafio de balancear a carreira com a maternidade. Eu, por exemplo, sempre amei muito trabalhar e eu escolhi ser mãe. As minhas 2 filhas foram muito programadas, foram escolhidas, foram programadas desde tempo programado, para intervalo de tempo entre uma e outra. Só que se eu tivesse que abrir o meu papel de empresária para ser mãe, eu ficaria triste. E se eu tivesse que abrir o papel de mãe para ser empresária também. Então eu confesso que eu fiz tudo junto e misturado. Eu podia levar elas nas viagens comigo, eu levava. Um dos motivos de eu ser empresária é isso, é poder fazer escolhas. A principal festa, confraternização que tem dentro da minha empresa é a festa da família.
justamente porque eu carreguei as minhas filhas por todos os lados e não carrego mais ainda porque elas já cresceram um pouquinho e não querem. Mas assim, reuniões que eu ia para São Paulo, para Curitiba, levava junto, terminava a reunião, já estava comigo. Sempre morei do lado da empresa, literalmente do lado, por escolha, por opção. Construí a empresa ao lado da minha casa porque era, como se diz, um olho no peixe e um olho no gato. As minhas filhas por aqui, eu por casa, trazendo elas para cá. Nem todo mundo tem essa possibilidade. Eu digo que eu construí essa possibilidade. Eu fui fazendo programações na minha vida de um jeito que eu pudesse ter tudo isso. Pudesse ser mãe, pudesse estar com elas. Tanto na vida familiar quanto na profissional, é a base de valores da Amélia que traz o diferencial dela como líder. O importante da liderança é a pessoa ser feliz. Porque um líder infeliz, ele contamina todo um time. Você trabalhar infeliz, você não trata bem teu cliente. Você não trata bem teus negócios. E para ser feliz, você precisa ter equilíbrio circadiano, não alimentação, sono e tudo mais, e não que eu seja uma... Por exemplo, essa noite mesmo eu dormi no máximo 4 horas, porque eu tinha evento ontem, tinha evento hoje de manhã, essa gravação hoje à tarde. Então, só que isso não pode ser uma rotina. Isso tem que ser um desvio, né? Uma exceção. Então, só que quando que a gente vai fazer isso? Tem momentos da vida que não dá para fazer isso. Tu tens que, como se diz, é pau na máquina. Então, tem momentos e momentos. Só que quando tu está começando um negócio, tu tem tanta energia, tanto gás, a tua vida se transforma naquele negócio que tu não sente nem esse cansaço. Para construir esse prédio. Construir esse prédio nas últimas 3 semanas, eu chegava a sair daqui 2 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, tá de volta. Porque eu tinha prazo para a entrega do prédio, porque eu tinha inauguração com o pessoal que viria da Europa e tudo mais. Então, tu dá aquele gás e tu nem sente o cansaço. Mas é importante você buscar o que de fato traz felicidade para as pessoas, para um líder, que ele consiga transbordar a ponto de fazer toda a sua equipe viver a mesma história. Cada um com seu desafio, cada um com seu perfil de personalidade, que cada vez fica mais claro e rico essa informação, né? Essa informação é rica, porque a gente precisa respeitar e tolerar o perfil de cada um. Educação, valores e perseverança. Esses são os elementos cruciais para a receita de sucesso da Amélia e da mensagem que ela deixa para mulheres que também têm o sonho de empreender. Primeiro, eu diria para ela se perguntar o porquê ela quer empreender. Qual o motivo real dela empreender? Eu já escutei pessoas falando assim, eu quero empreender porque eu quero trabalhar menos. E é completamente ao contrário disso. Faz sentido para ela empreender, está complementando algo que ela tem no coração, aquilo tem um sentido real ou aquilo é porque as outras pessoas estão empreendendo? E se a pessoa quer de fato empreender, aqueles 5 pilares que eu falei lá, eu vou repeti-los. Pega este sonho, que esse sonho seja de fato um sonho, um motivador, o ponto central da realização. Depois desse sonho, desenha quais são os teus valores. O que tu não negocia, o que tu não abre mão para realizar este sonho, que no caso é empreender, não importa o quê. Depois ação. Ação, executar. O mundo é de quem faz, não de quem fala. O sucesso é de quem faz, não de quem fala. Eu tenho um plano, mas nunca põe em ação, não vai fazer. Aí botou em ação, foco. Porque vem diversos tombos no caminho, diversas coisas para te tirar a vontade de fazer, desde um filho ficar doente, diversas coisas. E por último, se junte com pessoas que já estão empreendendo. Sente na mesa certa. Esteja perto de pessoas que queiram o mesmo que você. Isso significa modele comportamentos parecidos com o que você quer ter empreendendo na tua empresa. Então, eu acho que isso são os passos fundamentais, mas antes de mais nada, é entender se tu está disposta a pagar o preço. Porque a CLT é realmente bem diferente de empreender, tem que estar disposto a pagar o preço. E aí, desejar muito sucesso. Muito sucesso! E aí, quem sabe a próxima história não é a sua? Conta pra gente a sua experiência, tudo que você tem aprendido com essa rede potente que é o Sebrae Delas. Dividir conhecimento faz a gente crescer ainda mais. Até a próxima semana.